9 sinais do Espírito Santo, te protegendo enquanto você dorme e não percebe. Você já parou para pensar no que acontece enquanto você dorme? Quando sua mente desliga, seu corpo repousa e suas forças se esgotam. Quem está cuidando de você? A maioria das pessoas fecha os olhos à noite, acreditando que o dia simplesmente acabou, que é hora de descansar, que nada mais está sob seu controle. Mas existe um mundo invisível se movendo no silêncio. Um mundo espiritual que não dorme, que não desacelera, que não desaparece só porque você deitou a cabeça no travesseiro. E é exatamente aí, no tempo em que você menos percebe, que o Espírito Santo começa a agir com mais intensidade. Porque é quando você não pode se defender, quando seus olhos não vigiam e seus pensamentos não estão conscientes, que o céu decide cuidar de você. Muitos não acreditam que Deus ainda age enquanto dormimos. Acham que o Espírito Santo só opera quando oramos, quando jejuamos, quando buscamos ativamente sua presença. Mas a verdade é que o amor de Deus não obedece à lógica do esforço humano. Ele não espera que você esteja de pé para te proteger. Ele te guarda mesmo quando você não pede. Ele intercede por você mesmo quando você está cansado demais para falar qualquer coisa. Existem momentos em que o maior milagre não é o que você vê durante o dia, mas o que você não viu acontecer à noite. Quantas vezes você já acordou com o coração mais leve, sem explicação? Quantas vezes você teve sonhos estranhos, mas que ao passar dos dias se revelaram respostas? Quantas noites você teve paz, mesmo depois de um dia caótico? Você pode não lembrar, pode não sentir com clareza, pode não conseguir colocar em palavras, mas algo estava acontecendo no seu espírito enquanto seu corpo descansava. E esse algo tem um nome: proteção. A proteção invisível do Espírito Santo. Neste vídeo, você vai descobrir os 9 sinais claros de que o Espírito Santo está protegendo você enquanto você dorme. Sinais que podem parecer sutis, mas carregam um poder espiritual profundo. Alguns deles você já experimentou e talvez tenha ignorado. Outros vão te surpreender porque estão ligados a manifestações que você nunca pensou serem ações diretas do Espírito. Mas todos têm um propósito: mostrar que o céu está mais próximo do que você imagina, mesmo quando você não está acordado para notar. A cada sinal revelado, você vai perceber como o Espírito Santo se move com sabedoria, sensibilidade e amor. Você vai entender que ele não precisa da sua força para te proteger, não depende da sua consciência para agir. E o mais importante, você vai começar a enxergar suas noites com outros olhos. Vai aprender a reconhecer quando ele está presente, mesmo que tudo ao redor esteja em silêncio. O Espírito não te abandona quando você desliga. Ele intensifica sua presença quando você se entrega. Fique até o último sinal, porque o último é o mais profundo. É o que revela o motivo pelo qual algumas orações são respondidas antes mesmo de serem feitas. É o sinal que prova que, mesmo quando você desiste de lutar, o Espírito não desiste de te guardar. E essa revelação pode mudar completamente sua relação com o dormir, com o descansar, com o entregar. Prepare-se. Você vai ouvir coisas que talvez nunca tenha escutado em nenhum outro lugar. Vai lembrar de noites que pareciam comuns, mas agora entenderá que foram sobrenaturais. Porque o Espírito Santo não precisa ser visto para ser real. Ele só precisa de espaço. E quando você dorme, é exatamente isso que ele encontra. Espaço para agir sem resistência, para te envolver com uma paz que não vem da mente, mas do céu. Hoje você vai entender o que realmente acontece quando tudo parece estar em silêncio. Porque o silêncio da noite é o palco do Espírito e a sua cama pode ser o lugar de maior livramento que você já teve. Agora você vai enxergar o que os seus olhos não viram.
Vai ouvir o que seu espírito sempre soube, mas sua alma ainda não tinha reconhecido. O Espírito Santo está aí. Mesmo quando você apaga, mesmo quando você desliga, ele continua aceso. O silêncio que impede o ataque noturno. Existe um tipo de silêncio que não é ausência de som, mas presença de autoridade espiritual. Não é um vazio qualquer. É um silêncio imposto por quem tem domínio absoluto sobre os reinos visíveis e invisíveis. Esse silêncio não vem da paz do ambiente, mas da ordem do Espírito Santo, que cala tudo aquilo que se levantaria contra você enquanto você dorme. É o silêncio que impede os ataques noturnos que vinham para roubar sua paz, esgotar sua alma e confundir sua mente. Quantas vezes você deitou com o coração sobrecarregado, com a cabeça cheia, com pressões acumuladas do dia, pensamentos ansiosos, medos, culpa ou dúvidas, e mesmo assim dormiu em paz? Isso não aconteceu porque sua mente encontrou respostas. Aconteceu porque o Espírito Santo decidiu estabelecer silêncio ao redor da sua vida. Ele não permitiu que vozes espirituais tivessem acesso ao seu sono. Não deixou que lembranças dolorosas se transformassem em tormentos noturnos. Ele entrou no ambiente e decretou: aqui não, aqui é território de descanso. Esse é um dos sinais mais negligenciados da proteção do Espírito Santo. O silêncio imposto por sua presença. Não é sempre que você vai ter sonhos, revelações ou palavras proféticas enquanto dorme. Às vezes, o maior sinal de que Deus está te protegendo é justamente esse, o completo silêncio. Nenhum sonho, nenhum ruído, nenhuma opressão, nenhuma inquietação. Apenas o descanso, porque há uma barreira invisível sendo sustentada por aquele que sonda corações e conhece os perigos que nem você sabe nomear. A palavra de Deus diz, no Salmo capítulo 4, verso 8, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Essa segurança não é física, é espiritual. É a segurança de saber que existe um Deus que acampa ao redor dos que o temem. E que mesmo quando você está indefeso, Ele está atento. O Espírito Santo age como sentinela silenciosa. Ele não precisa fazer barulho para proteger. Ele cala o ambiente com sua santidade. Esse silêncio que protege não é ausência de guerra, mas presença de vitória antecipada. Porque o inimigo pode até tentar se aproximar, mas não encontra brechas. O Espírito Santo está ali como fogo ao redor da sua cama, como nuvem sobre a sua mente, como escudo sobre sua alma. Ele cala vozes de acusação, ele interrompe acessos espirituais de tormento, ele trava ataques mentais e corta o fluxo de pensamentos que vinham para perturbar. E você nem percebe, só dorme, só descansa, só acorda melhor do que foi dormir. Muitos acreditam que precisam orar a noite inteira para evitar ataques, mas o Espírito Santo não depende da sua performance para agir. Ele responde ao seu coração entregue. Se durante o dia você o reconhece, durante a noite ele te protege. Se você vive sensível à sua presença, ele age mesmo quando você está inconsciente. Ele não precisa que você esteja acordado para te guardar. Ele só precisa ser honrado quando você está desperto. E isso é suficiente para que ele estabeleça autoridade enquanto você repousa. Há um tipo de sono que é mais profundo do que o descanso físico. É o sono da alma em paz. E esse só acontece quando o Espírito Santo impõe silêncio no ambiente espiritual. Silêncio que paralisa a inveja. Silêncio que confunde os planos do inimigo. Silêncio que impede a continuação de um ciclo de ansiedade que começou horas antes. Quando você sente que dormiu de um jeito inexplicável, como se tivesse sido embalado por mãos invisíveis, saiba, o Espírito Santo te envolveu e decidiu calar tudo o que vinha contra você. Esse é o primeiro sinal de que ele está te protegendo enquanto você dorme.
E talvez seja o mais difícil de identificar, porque o silêncio nunca chama a atenção. Mas agora você sabe. Quando tudo parecer calmo demais, quando o ambiente estiver leve demais, quando você acordar se perguntando por que dormiu tão bem mesmo em meio ao caos, reconheça, foi Ele, foi o Espírito Santo. Ele entrou no teu quarto, caminhou sobre tua alma, ordenou silêncio às trevas e te deixou descansar. E se o primeiro sinal já é assim, imagine o que ainda está por vir. Porque há sinais mais profundos, sinais que envolvem sonhos, intercessões invisíveis, visitas divinas, ações espirituais que acontecem no íntimo do seu ser enquanto seu corpo repousa. O Espírito Santo não dorme, e ele não apenas observa, ele age. E no próximo sinal, você vai descobrir o que acontece quando ele decide falar com você enquanto você dorme. Mesmo que você não se lembre. Sonhos com direção espiritual oculta. Há noites em que você sonha e, ao acordar, sente que o sonho foi estranho, confuso ou até sem sentido, mas algo dentro de você permanece inquieto. Uma sensação que não passa, uma impressão que te acompanha durante o dia. E então, mais tarde, às vezes dias depois, algo acontece. Uma situação, uma palavra, uma pessoa, e tudo se conecta. Aquele sonho aparentemente sem importância agora faz sentido. Era o Espírito Santo te preparando sem que você percebesse. Esse é um dos sinais mais poderosos e mais silenciosos da proteção de Deus. Ele se comunica enquanto você dorme, mas esconde a resposta em camadas, esperando o tempo certo para revelar. O Espírito Santo usa os sonhos como ferramentas, não como entretenimento da mente, mas como portais espirituais para ministrar, corrigir, consolar ou até livrar você de decisões erradas. E o mais impressionante, muitas vezes ele faz isso sem que você compreenda de imediato. Ele planta códigos, visões simbólicas, imagens desconexas, que só serão interpretadas com discernimento. Não é porque o sonho foi confuso que não veio do Espírito. Muitas revelações divinas vêm embrulhadas em mistério, porque o propósito do Espírito não é apenas te informar, é te transformar. Foi assim com José, o marido de Maria. Em Mateus capítulo 1, verso 20 a 21, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus. Esse sonho mudou o destino de toda a humanidade, mas José poderia tê-lo ignorado, chamado de ilusão ou ter se esquecido ao acordar. Ele não fez isso. Ele entendeu que mesmo dormindo, Deus falava com ele. Você não precisa ser um profeta para ser visitado em sonhos. Você só precisa estar disponível. O Espírito Santo visita quem o honra. Ele não precisa da sua capacidade de interpretação para te proteger. Ele pode te dar um sonho que nem será lembrado por você, mas servirá como alerta no mundo espiritual. Pode impedir que você entre em um relacionamento, feche um negócio, vá a um lugar errado ou confie em alguém perigoso e você nem saberá que foi poupado por algo sonhado dias antes. A proteção espiritual nem sempre é percebida com os olhos, mas ela sempre deixa rastros no coração. Alguns sonhos vêm carregados de paz, como se o céu tivesse descido sobre você. Outros causam desconforto, mas são sinais de aviso. Não ignore quando um sonho te impactar emocionalmente. Não rejeite só porque não entende. O Espírito Santo pode estar gritando através de imagens que sua mente ainda não decodificou. Por isso, esteja sensível. Ore ao acordar. Pergunte: Espírito Santo, isso veio de ti? Ele é fiel para confirmar. E mesmo que o sentido não venha de imediato, ele usará o tempo certo para revelar o que você precisa saber. Há pessoas que sonham constantemente e pensam que isso é normal, natural.
psicológico. Mas se você tem buscado a Deus, se tem se rendido ao Espírito, se tem sido moldado por Ele, saiba, seus sonhos não são apenas seus. Eles são canais de comunicação. Ele fala através deles. Ele forma imagens para alcançar áreas que você não deixaria ser tocadas acordado. Ele revela o que está em guerra no mundo espiritual para que você não lute cego. E quando ele fala, é para proteger. Não há revelação sem propósito. Não há sonho divino sem direção. Talvez você tenha parado de dar atenção aos seus sonhos porque ninguém te ensinou que o Espírito Santo age dessa forma. Talvez você ache que isso só acontece com pessoas especiais, mas a verdade é que ele quer falar com todos os filhos. A noite é o momento mais seguro para isso. O corpo está quieto, a mente está vulnerável e o espírito está mais exposto. Ele aproveita esse estado para trazer respostas que você rejeitaria durante o dia. Porque quando dormimos, não temos controle, e o espírito gosta de operar onde o controle humano não atrapalha. Se você quer discernir quando um sonho é do espírito, observe o que ele provoca em você. Um sonho espiritual não desaparece, mesmo que esquecido. Ele volta à memória na hora certa. Ele carrega peso, ele muda sua perspectiva e, principalmente, ele aponta para Cristo. O Espírito Santo nunca revela nada que te afaste de Deus. Ele sempre aponta para o arrependimento, para a direção, para a proteção. Esse é o segundo sinal, quando o Espírito te dá sonhos com direção espiritual oculta. E mesmo que você ainda não saiba interpretar, ele continua agindo, porque o propósito não é te impressionar, é te guardar. E no próximo sinal, você vai entender o que o Espírito faz quando nem sequer os sonhos são possíveis. Quando você está tão cansado, tão sobrecarregado, que nem sonhar você consegue. Aí entra a intercessão sobrenatural do Espírito por você, quando você não tem forças para fazer absolutamente nada. Intercessão automática do Espírito. Há noites em que o corpo simplesmente desaba. O cansaço é tão profundo que você não consegue orar, pensar ou sonhar. A mente se apaga. O espírito parece desligado. É como se todo o seu ser estivesse entregue a um vazio absoluto. Nessas noites, você não sente nada, não clama por nada, não se lembra de nada, dorme e acorda sem explicação. Mas o que muitos não sabem e poucos acreditam é que justamente nesses momentos em que você não tem forças nem para pensar em Deus, o Espírito Santo está intercedendo por você com intensidade celestial. Sem que você diga uma só palavra, ele fala por você. Sem que você saiba o que pedir, ele suplica com precisão. Esse é um dos sinais mais sublimes da proteção espiritual. Quando você dorme sem forças, o Espírito fala com o Pai em seu lugar. Em Romanos capítulo 8, verso 26, está escrito: o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Essa intercessão não acontece só quando você está acordado. Ela não depende da sua consciência, não depende da sua eloquência, não depende da sua disposição espiritual. Ela acontece quando você mais precisa, quando sua alma está sobrecarregada, suas emoções embotadas e sua voz calada. Nesses momentos, o Espírito Santo se posiciona como seu intercessor pessoal diante do trono de Deus. Enquanto você dorme, o Espírito está em movimento. Ele não repousa, ele não se ausenta, ele sonda os abismos do seu coração, ele recolhe as dores não verbalizadas, os medos não confessados, as angústias que você enterrou tão fundo que nem sabe mais nomeá-las. Ele transforma tudo isso em intercessão viva. Ele apresenta ao Pai o que você não consegue organizar. Ele ora por áreas que você abandonou. Ele menciona detalhes da sua história que você esqueceu, mas que ainda estão sangrando dentro de você. Ele não ignora nada.
E por isso, suas orações silenciosas são as mais poderosas. Você já acordou com lágrimas nos olhos e não sabia por quê? Já despertou com uma sensação de alívio, como se uma batalha tivesse sido vencida, mesmo sem lembrar de tê-la enfrentado? Já sentiu como se tivesse sido abraçado enquanto dormia? Esses são rastros da intercessão do Espírito. São marcas deixadas por uma oração que não veio de você, mas que foi feita por você. Porque o Espírito não espera sua força para agir. Ele atua quando você está fraco. Ele preenche o lugar da sua voz quando ela se cala. Essa intercessão não é um conceito teológico frio. Ela é viva, ela é sentida. Ela carrega o fôlego da graça que mantém você de pé, mesmo quando acha que está em ruínas. O Espírito Santo não apenas observa seu sono, ele o defende, ele se apresenta por você, ele levanta bandeiras de guerra enquanto você descansa. Ele confronta sentenças espirituais, desfaz laços, rompe acusações e clama por misericórdia com uma paixão que você não conseguiria expressar acordado. Ele é o defensor que ora mesmo quando você não acredita mais que sua causa tem solução. Você pode ter ido dormir derrotado, pensando que sua fé acabou, mas se acordou renovado no dia seguinte, foi porque alguém intercedeu por você no mundo espiritual. E esse alguém é o Espírito Santo. Ele é a prova de que o céu não te abandona quando você não consegue mais orar. Ele é o respiro do espírito exausto, a voz do espírito ferido, a oração que continua quando você para. Essa intercessão invisível é o que mantém sua vida no caminho, mesmo depois de tantas quedas. É o que mantém seu coração sensível, mesmo depois de tantas decepções. É o que mantém sua alma viva, mesmo depois de noites escuras demais para suportar sozinho. Quando você acha que não aguentaria mais uma madrugada, é porque alguém já estava lutando por você nas regiões celestiais. Esse é o terceiro sinal da proteção do Espírito Santo durante o sono. Ele ora quando você não pode. Ele intercede quando você se cala. E ele clama com gemidos que não precisam de palavras, porque o céu entende o que a sua alma não consegue dizer. E no próximo sinal, você vai entender o que acontece quando o Espírito Santo não apenas intercede por você, mas ministra cura ao seu coração. Não uma cura física ou superficial, mas uma paz inexplicável que envolve sua alma sem razão aparente. Um alívio profundo que transforma o modo como você acorda. Prepare-se. O próximo sinal mostra o toque silencioso do Espírito enquanto você dorme, e que muda tudo ao despertar. Sensações de alívio profundo ao acordar. Você já viveu aquele momento em que acorda com uma leveza que não sabe explicar? O corpo parece o mesmo, o quarto está igual, a rotina continua, mas algo dentro de você está diferente. Uma paz que não veio de descanso físico, um alívio que não combina com os problemas ainda não resolvidos. Uma sensação boa demais para ter sido produzida por você. É como se alguém tivesse limpado seu coração enquanto você dormia. Como se uma tempestade silenciosa tivesse passado, levando embora o peso da alma. Esse é mais um sinal claro da presença do Espírito Santo durante a noite. Ele ministra consolo quando ninguém está por perto. Ele cura feridas internas no tempo em que você está inconsciente. Ele trabalha dentro de você enquanto seu corpo descansa. Esse tipo de alívio não nasce de um bom colchão, de um travesseiro macio ou de 8 horas de sono. Ele não tem origem no físico, mas no espiritual. Porque existem dores que o corpo não sente, mas a alma carrega. Mágoas antigas, lutos não resolvidos, medos calados, inseguranças escondidas, coisas que você não fala com ninguém, que nem sabe mais como orar, mas que continuam te apertando por dentro. E é exatamente nessas áreas que o Espírito Santo toca durante o sono. Ele entra nos lugares que você esconde até de si mesmo.
Ele limpa o que você não sabia que estava sujo. Ele tira o peso de lembranças que você já havia se acostumado a carregar. A cura que o Espírito opera à noite é silenciosa, mas real. Ele não precisa de grandes manifestações para agir. Muitas vezes, ele apenas sussurra sobre sua alma palavras de verdade, amor e graça. Ele declara que você é perdoado. Ele reforça que você é amado. Ele quebra acordos espirituais que você fez com a dor. Ele desmancha culpas antigas. E você não percebe nada disso acontecendo, mas quando acorda, sente. É como se um sopro tivesse passado dentro de você. Como se sua alma tivesse respirado pela primeira vez em muito tempo. Muita gente acredita que cura interior só acontece em cultos, aconselhamentos ou momentos de oração intensa. Mas o Espírito Santo não está limitado a horários ou rituais. Ele age quando você dá espaço. E o sono é um dos momentos em que você está mais vulnerável, mais disponível, mais entregue. O Espírito se move nesse tempo com uma liberdade que você nem imagina. Ele examina pensamentos ocultos, confronta mentiras que você acreditava e substitui traumas por verdades eternas. Tudo isso sem acordar você, sem pedir licença, sem depender da sua lógica, porque ele não precisa do seu raciocínio, só do seu coração rendido. Acordar em paz depois de uma temporada de dor não é coincidência, é intervenção divina. É a prova de que você não está sozinho. É o sinal de que enquanto você descansava, Deus agia. Muitas vezes você foi dormir com lágrimas nos olhos e acordou com os olhos secos. Foi dormir com raiva e acordou com o coração leve. Foi dormir pensando que não aguentaria o amanhã e acordou com esperança, sem saber de onde veio. Isso não é emocional. Isso é espiritual. Isso é o Espírito Santo agindo como conselheiro, como amigo, como pastor da sua alma. Essa paz que chega de madrugada não vem da ausência de problemas, mas da presença daquele que venceu o mundo. Ele não tira as tempestades externas, mas silencia as internas. Ele não precisa te acordar para te curar. Ele age no profundo, no secreto, no invisível. E quando você acorda, você percebe, algo mudou. Não tem nome, não tem explicação, só tem um autor, o Espírito de Deus. Se você já acordou com vontade de chorar, mas com gratidão no peito, entenda, foi Ele. Se você já despertou com uma sensação de que algo foi removido do seu coração, mesmo sem saber o que, entenda, foi Ele. Se você acordou com a sensação de que não está mais sozinho, mesmo sem ninguém ao seu lado, entenda, foi Ele. O Espírito Santo esteve com você, Ele te visitou, Ele falou com você em silêncio, Ele te tocou sem que você sentisse. E agora você está diferente. Esse é o quarto sinal, o alívio inexplicável que te envolve logo ao acordar. E não é uma sensação qualquer, é a marca da visita do Espírito enquanto você dormia. Ele não apenas te protege, Ele te trata. Ele não apenas te cerca, Ele te transforma. E no próximo sinal, você vai descobrir como Ele também te protege de ataques que vêm na forma de pesadelos, opressões noturnas e guerras espirituais que tentam invadir sua mente durante o sono. O que o Espírito Santo faz nessas horas vai abrir seus olhos para uma guerra invisível e a vitória que você já está vivendo sem saber. Impedimento de pesadelos recorrentes. Existem noites em que algo tenta invadir o seu sono, uma pressão, um peso, uma inquietação que começa silenciosa e cresce como uma sombra invisível. Às vezes vem em forma de pesadelos recorrentes, outras em sensações de opressão, paralisia do sono ou sonhos carregados de medo, queda, perseguição ou destruição. São experiências que muitos ignoram, mas que revelam uma batalha espiritual travada na mente de quem dorme. E é nesse território que o Espírito Santo se levanta como guerreiro silencioso. Ele não permite que certas portas sejam abertas.
Ele impede que os ataques avancem, ele levanta barreiras que você não vê. E quando você dorme em paz, após noites de tormento, saiba, essa não é apenas uma mudança natural, é um sinal espiritual. É o Espírito Santo intervindo na guerra noturna. Pesadelos não são apenas produto da imaginação. Muitos deles são janelas abertas por traumas, culpas, pecados escondidos ou ataques espirituais específicos. São setas lançadas durante a noite, quando a mente está vulnerável. O inimigo sabe que, se conseguir perturbar seu descanso, ele enfraquece seu dia. Se ocupar sua noite com medo, insegurança e confusão, ele compromete sua fé, sua disposição, sua visão. Mas o Espírito Santo não permite que isso aconteça com quem está debaixo de sua cobertura. Ele observa os acessos espirituais, ele sela portas, ele interrompe ciclos. Muitos já experimentaram essa libertação sem saber. Pessoas que viveram anos com pesadelos frequentes e, de repente, não sonham mais. Ou acordam com lembranças confusas de um sonho que parecia ruim, mas foi interrompido. Isso não é acaso, isso é intervenção. É o Espírito Santo entrando na cena e dizendo, chega. Ele age como escudo invisível. Quando a seta é lançada, ele a desvia. Quando o pesadelo tenta se formar, ele dissolve. Quando a mente está prestes a ser invadida, ele a envolve com paz. E você nem percebe, você apenas dorme, apenas acorda. E algo mudou. Essa proteção não depende da sua força espiritual. Ela depende da aliança que você tem com o Espírito. Quando você anda com ele, mesmo que durma cansado, aflito, sobrecarregado, ele não se afasta. Ele continua ali, guardando sua mente. Muitos acreditam que precisam orar a noite inteira para serem protegidos. E sim, a oração é poderosa. Mas o Espírito não depende de quanto você ora para agir. Ele depende do quanto você se entrega. Quem vive em rendição, vive em proteção. E o sono é uma das áreas em que isso se manifesta com mais clareza. Se você tem filhos, talvez já tenha visto isso acontecer com eles. Crianças que dormiam mal, que acordavam assustadas, chorando, e de repente começaram a descansar melhor. Isso é obra do Espírito Santo. Ele também protege os que você ama. Ele cobre gerações, ele silencia vozes noturnas, ele impõe limites onde você não alcança. E quando ele decide agir, nem o mais intenso pesadelo tem permissão para continuar. Se você tem enfrentado noites perturbadoras, preste atenção. O Espírito Santo não apenas te observa, ele te livra. E se os pesadelos pararam, se as opressões cessaram, se a paz voltou, não foi por acaso. Foi ação direta dele, porque o Espírito não tolera que seus filhos sejam atacados durante o descanso. Ele luta por você mesmo quando você não vê, e muitas vezes o campo de batalha é seu próprio quarto, sua mente, seu sono. E mesmo quando o pesadelo chega a se formar, o Espírito Santo está lá. Ele te desperta. Ele te faz acordar antes que o ataque complete seu ciclo. Você já acordou no meio de um sonho ruim, com o coração acelerado, mas com a sensação de que algo te puxou de volta? Isso é ele. Isso é amor em forma de vigilância. Isso é zelo que ultrapassa o natural. Porque você não é apenas protegido durante o dia. Você é guardado também à noite. Esse é o quinto sinal, o impedimento de pesadelos recorrentes. Quando o Espírito Santo entra na guerra invisível e vence sem que você perceba. E no próximo sinal, você vai descobrir como ele não apenas impede os ataques, mas também restaura algo precioso, sua energia espiritual. Ele cura o cansaço da alma, regenera sua força interior enquanto você dorme e te prepara para acordar com vigor que vem do céu. O descanso não é só físico, é espiritual. E o Espírito Santo sabe exatamente como operar isso dentro de você. Cansaço curado no corpo espiritual.
Há um tipo de cansaço que o travesseiro não cura, que o sono físico não resolve, que nem o final de semana alivia. É o cansaço da alma, o esgotamento espiritual, aquela exaustão interna que não aparece em exames, mas corrói por dentro. Quando você se sente sugado, como se algo estivesse minando sua força vital. Você dorme, mas acorda ainda mais pesado. Tenta descansar, mas não encontra repouso verdadeiro. E o pior, nem sempre sabe de onde vem esse cansaço. Parece que algo dentro de você está gastando energia o tempo todo, como se houvesse uma sobrecarga espiritual constante, mesmo em silêncio. O Espírito Santo conhece esse tipo de fadiga. Ele vê quando o seu espírito está fragmentado, quando você anda, fala, trabalha, serve, mas por dentro está vazio. Quando você ora sem sentir, quando você canta sem crer, quando você sorri, mas está quebrado por dentro. E nesses momentos, mesmo que ninguém perceba, ele se move. E muitas vezes ele escolhe a madrugada para restaurar você. Porque o sono é o único momento do dia em que você não finge, não resiste, não se esconde. É quando sua alma está vulnerável o suficiente para ser tratada. Enquanto seu corpo repousa, o Espírito Santo entra no núcleo do seu cansaço. Ele visita os porões esquecidos da sua alma, onde você guardou traumas, frustrações, promessas não cumpridas, palavras que feriram, perdas que não foram choradas. Ele encontra o ponto exato onde sua energia espiritual foi drenada. E ali, sem barulho, sem alarde, ele começa a curar. Não com choque, não com gritos, mas com consolo, com presença, com restauração. Você pode até não sonhar, não ouvir nada, não sentir nada, mas ao acordar, percebe. Seu coração não está mais apertado como antes. Sua mente não está mais tão confusa. Seu corpo, ainda cansado, parece mais leve. Você respira fundo e, mesmo sem saber explicar, há força para continuar. Isso não veio do travesseiro. Isso não foi a posição certa para dormir. Foi o Espírito Santo que entrou no lugar onde ninguém mais tem acesso, o centro do seu ser. Ele faz isso porque te ama e porque sabe que muitos que o seguem estão tentando viver sem força, carregando pesos que não foram feitos para carregar, lutando guerras que não foram chamados a lutar, se culpando por não sentir mais o que um dia sentiram. E esse fardo, mesmo invisível, consome. Por isso, ele cura. Porque sabe que um espírito cansado é um campo fértil para o desânimo, para a dúvida, para a desistência. Você já acordou com uma disposição nova, como se estivesse recarregado de dentro para fora? Já viveu dias em que, sem razão aparente, algo dentro de você se reacendeu? Pode ter sido depois de uma noite de sono comum, mas o efeito foi incomum. Isso é o Espírito restaurando suas reservas espirituais. Ele regenera a fé que estava desidratada. Ele realinha a esperança que estava fora de lugar. Ele sopra vida em áreas da alma que estavam dormentes. E o mais lindo disso tudo é que você não precisa implorar por isso. Basta descansar nele, basta entregar o controle, basta reconhecer que você não pode se restaurar sozinho, que a alma precisa de algo além do que o mundo oferece. E é nesse espaço de rendição que o Espírito se move com liberdade, porque ele não invade, ele entra onde é bem-vindo. E se você entregar suas noites a ele, ele vai transformar cada madrugada em cura silenciosa. Esse é o sexto sinal, quando o Espírito Santo cura o cansaço do seu corpo espiritual, quando ele entra na dimensão mais profunda do seu ser e restaura o que o dia destruiu. Ele não precisa de rituais, ele não precisa de fórmulas, ele precisa de espaço, e o sono é esse espaço sagrado onde ele trabalha com mais liberdade. Você dorme esgotado e acorda restaurado. Não porque o problema acabou, mas porque a força voltou. E no próximo sinal, você vai entender como o Espírito Santo também age em momentos em que tudo parece prestes a desmoronar.
quando ruídos, barulhos internos ou sensações confusas tentam dominar sua madrugada e algo sobrenatural acontece. Uma paz repentina invade o ambiente e silencia tudo. É como se o céu descesse em forma de presença e colocasse tudo no lugar. Essa paz é o próximo sinal, e ela é mais forte do que qualquer ruído espiritual que tente te perturbar. Barulhos ou sensações interrompidas por paz repentina. Há noites em que o silêncio não é total. Não é o silêncio calmo de uma madrugada tranquila. É um silêncio tenso, cortado por pensamentos confusos, memórias indesejadas, inquietações que surgem do nada. Às vezes nem chegam a ser sons audíveis, mas sensações, uma atmosfera pesada, um incômodo no ar, como se algo estivesse fora de lugar dentro do quarto, ou dentro de você. Você vira de lado, tenta dormir, mas a mente não para. O coração acelera. O corpo até se acomoda, mas o espírito está alerta, desconfiado, vulnerável. É nesses momentos que o Espírito Santo entra em cena, não apenas como guardião, mas como príncipe da paz. O que poucos sabem é que o Espírito Santo não apenas observa quando a atmosfera espiritual se altera durante o sono. Ele intervém, ele interrompe, ele transforma ambientes. E faz isso com um poder tão silencioso quanto absoluto. A paz dele não chega como um alívio tímido, ela invade. Ela rompe com tudo o que estava desorganizado. É como se o céu descesse de repente sobre o seu quarto, mudando o ar, fechando acessos invisíveis, expulsando ruídos interiores, apagando incêndios que só você sentia por dentro. E tudo isso sem dizer uma só palavra. Você já viveu isso? Estava inquieto, angustiado, com a mente acelerada e, de repente, tudo ficou calmo. Não porque você meditou, não porque respirou fundo, mas porque algo, ou melhor, alguém, entrou e impôs paz. Essa paz não pode ser fabricada pela mente humana. Ela não vem de técnicas de relaxamento ou de frases positivas. Ela é fruto de uma presença, a presença do Espírito. E quando ele chega, o que era peso se torna leveza. O que era confuso se aquieta. O que era turvo se dissipa. Em João capítulo 14, verso 27, Jesus disse: "Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá." Essa paz é sobrenatural. É um tipo de paz que não exige circunstâncias favoráveis para acontecer. Ela não precisa que tudo esteja bem. Ela precisa apenas que o Espírito Santo tenha espaço. E quando você está dormindo ou tentando dormir, mas sendo atacado por preocupações ou agitações invisíveis, é essa paz que ele libera sobre você. Como um bálsamo que cobre sua mente, como uma brisa suave que expulsa o ar pesado do ambiente, como um cobertor espiritual que te envolve, mesmo quando nada ao seu redor muda. Esse tipo de intervenção é um sinal claro de que o Espírito Santo está protegendo você. Ele vê quando pensamentos escuros se aproximam, quando setas de dúvida, medo ou angústia tentam se alojar no seu coração. Ele sente quando o ambiente está espiritualmente carregado. E antes que aquilo tome conta de você, ele interrompe. Não com gritos, mas com glória. Não com pânico, mas com paz. Não com força humana, mas com autoridade divina. Você pode não perceber o exato momento em que tudo muda, mas sente. É como se algo tivesse sido desligado. A ansiedade some. A inquietação desaparece. A opressão é anulada, e no lugar, uma serenidade que não tem explicação racional. Você não entende como, mas sabe que foi Deus. Sabe que não estava só. Sabe que foi visitado. Porque nenhuma técnica humana produz essa paz. Só o Espírito pode entrar assim, sem ser convidado verbalmente, e transformar tudo em silêncio santo. Isso não é apenas um alívio emocional. É proteção espiritual. O Espírito Santo não permite que você seja dominado por vozes que não vêm do céu.
Ele silencia as acusações do inimigo. Ele corta a influência de pensamentos destrutivos. Ele desliga a frequência do medo e ativa dentro de você a frequência da confiança, da rendição, da certeza de que mesmo deitado você está guardado. Esse é o 7º sinal da ação do Espírito enquanto você dorme. Ele interrompe barulhos e sensações espirituais estranhas com paz repentina. Uma paz que domina, que transforma o quarto em altar, que converte a cama em refúgio. Ele não só protege seu corpo, ele guarda sua mente. E quando você sente esse silêncio sobrenatural, não é vazio. É presença, é a paz que só o Espírito pode gerar. E no próximo sinal, você vai entender como o Espírito Santo também age nas madrugadas para te despertar em momentos específicos. Não por acaso, não por insônia, mas porque Ele quer falar, porque Ele quer orar com você, porque Ele quer usar você como sentinela do céu. Prepare-se para reconhecer quando os despertares da madrugada não são naturais, mas chamados espirituais. Acordar em horas específicas para oração ou alerta. Nem todo despertar no meio da noite é fruto de insônia, desconforto físico ou barulho ao redor. Existem madrugadas em que você abre os olhos sem motivo aparente, exatamente no mesmo horário, em diferentes dias, como se algo estivesse te chamando. Olha para o relógio e lá está aquela hora específica, repetida, 3h33, 4h11, 5h05. Você vira para o lado, tenta voltar a dormir, mas algo dentro de você continua acordado. Um leve aperto no peito, um incômodo silencioso, uma inquietação que não passa. O que está acontecendo nessas horas não é natural, é espiritual. É o Espírito Santo te despertando, chamando para uma conversa no silêncio. Ele quer você desperto porque algo está sendo liberado no céu. E você foi escolhido para participar. Esses despertares não são aleatórios. Eles fazem parte de uma convocação divina. Enquanto muitos dormem, o Espírito está procurando sentinelas. Pessoas dispostas a se levantar em meio à madrugada para orar, clamar, ouvir, interceder ou apenas estar com Ele. Não é sobre produtividade, não é sobre vigília formal, é sobre sensibilidade. Ele vê que seu espírito está disponível, mesmo quando seu corpo está cansado. Ele toca você levemente, um toque que não acorda o corpo à força, mas que cutuca a alma. E nesse momento, se você responder, algo acontece, a atmosfera muda, você sente. Algo começa a fluir que não viria em nenhum outro horário do dia. Deus sempre usou a madrugada para encontros transformadores. Em 1 Samuel capítulo 3, verso 4 a 10, o Senhor chamou Samuel 3 vezes enquanto ele dormia. Ele achava que era o sacerdote Eli, até entender que era a voz de Deus. E quando respondeu, "Fala, Senhor, pois o teu servo ouve", tudo mudou. O Espírito Santo faz o mesmo hoje, ele chama, e quando você reconhece que é ele e responde com disponibilidade, revelações vêm, paz é liberada, direção é dada. O que parecia confuso se torna claro. Existem também despertares que não são para ouvir, mas para interceder. Você acorda com o nome de alguém no coração, com uma urgência sem explicação, com uma sensação de que precisa orar. Não sabe o motivo, não tem informação, mas sente o peso. Nesses momentos, o Espírito está te usando como intercessor. Alguém em algum lugar está em perigo, e você foi escolhido para ser a ponte entre o céu e aquela situação. Sua oração naquele momento pode impedir uma tragédia, sustentar alguém em desespero, fortalecer um irmão que pensa em desistir. Você não precisa ter palavras bonitas, nem estar de joelhos. Às vezes, basta um sussurro, um gemido, uma entrega silenciosa. Espírito Santo, estou aqui. Usa minha voz, me mostra, e Ele fará. Pode ser que você ore por alguém sem saber quem é.
Pode ser que você receba apenas uma paz profunda. Pode ser que você volte a dormir logo depois. Mas algo terá acontecido, porque o Espírito não desperdiça chamados. Esses despertares também podem ser sinais de alerta. Situações espirituais ao seu redor estão em movimento. Há decisões sendo tomadas. Há investidas do inimigo sendo frustradas. E o Espírito te acorda para posicionar sua fé, para selar sua casa, para declarar proteção, para levantar um escudo em oração antes que o mal tente tocar você ou sua família. Ele te acorda não para te assustar, mas para te alinhar com o céu. Se isso tem acontecido com você, pare de ignorar. Pare de pensar que é só o corpo. Comece a perceber. Comece a perguntar. Comece a responder. Porque o céu está te treinando. O Espírito Santo está te ensinando a ser sensível mesmo dormindo, a ser um parceiro dele mesmo em horários improváveis. Ele está construindo algo entre você e ele que vai além da lógica, além da agenda, além da religiosidade. É intimidade pura, é aliança profunda. Esse é o 8º sinal. O Espírito te desperta em horas específicas, porque quer você desperto espiritualmente. Não para te sobrecarregar, mas porque confia em você, porque te escolheu, porque sabe que, mesmo sem entender tudo, você vai obedecer. E essa obediência silenciosa transforma noites comuns em encontros eternos. E no próximo sinal, você vai entender o que acontece quando, mesmo sem acordar, você é completamente envolvido pelo Espírito. Quando ele não apenas te toca ou te chama, mas derrama sobre você uma unção enquanto você dorme. É uma visita silenciosa, um batismo noturno, uma renovação invisível que te fortalece para dias que você ainda nem sabe que virão. O Espírito Santo se derrama enquanto você dorme. Há uma dimensão do agir de Deus que ultrapassa o que você faz, pensa, sente ou lembra. Enquanto você repousa, existe uma unção que desce sem aviso. Um derramamento que não depende da sua força, da sua lucidez ou da sua performance espiritual. O Espírito Santo se derrama enquanto você dorme. Não é uma pequena presença, é plenitude. Não é apenas um toque, é um revestimento. Um enchimento do interior que não se explica pela lógica do cansaço ou pelo alívio emocional comum. É o céu derramando sobre você o que você precisa para o dia seguinte, para a batalha seguinte, para o milagre seguinte. Essa unção se manifesta de formas sutis e poderosas. Você pode acordar com uma palavra nova no coração, uma ideia que não é sua, uma coragem que não estava ali antes. Pode ser uma direção interna que surge como um impulso claro. Faça isso, diga aquilo, não tema. Pode ser uma paz tão profunda que parece ter sido colocada dentro do seu espírito como um selo de proteção. Em outras vezes, você desperta com sensações de ser conhecido, acolhido, compreendido. O Espírito Santo está derramando vida, autoridade, consciência e graça em áreas que você nem sabia que precisavam. Esse derramamento é diferente de qualquer experiência emocional que você já teve. Não é algo que se encerra quando você abre os olhos. É um resíduo divino que permanece durante o dia. Você começa a perceber que as palavras fluem com mais clareza, que sua fé não vacila diante das circunstâncias, que seu olhar sobre as pessoas muda, que sua capacidade de discernimento cresce. É como se Deus tivesse derramado sobre você ingredientes espirituais que fazem seu espírito funcionar com uma frequência mais alta. É restauração ativa, é empoderamento silencioso, é unção que não se desfaz com o vento. O Espírito Santo faz isso porque quer te alinhar com o propósito do céu, sem que você tenha que lutar por tudo sozinho. Ele não espera que você entenda tudo. Ele não espera que você mereça. Ele derrama. Só precisa que você esteja descansando, entregue, sem resistência. Quando você se deita sem tentar controlar tudo, quando solta a ansiedade e rende a sua noite a Ele,
você abre espaço para esse derramamento. É como se as regiões celestiais se inclinassem e colocassem sobre você o selo de presença, a força escondida, o combustível da alma renovada. É importante entender que esse derramamento não compete com os outros sinais. Ele os amplifica. Ele se alimenta do silêncio que foi estabelecido, da direção surgida nos sonhos, da intercessão feita em seu lugar, da cura que já começou no seu interior, da paz imposta no meio da confusão e dos despertares que te posicionam. Ele é o auge do cuidado do Espírito durante o sono. Enquanto você não faz nada, Ele faz tudo. Enquanto você descansa, Ele te preenche. E quando o dia começa, você sente que existe algo em você que não estava ali antes de dormir. Você pode estar se perguntando como reconhecer essa unção silenciosa. Preste atenção nas mudanças internas que não vêm de esforço, na fé que se mantém firme sem que você tenha tentado manter, no amor que flui mais fácil, numa intuição que você não dá como coincidência, numa clareza de propósito que surge sem planejamento, em respostas que chegam sem você ter elaboradas perguntas, em sensações de "agora eu sei", sem que alguém te tenha ensinado. Isso é o Espírito derramando. Ele te reveste enquanto você dorme, para que ao acordar, você esteja pronto para enfrentar o dia com a autoridade que não é sua, mas que foi colocada em você. Esse é o 9º sinal. O Espírito Santo se derrama enquanto você dorme. Ele não apenas guarda, cura, alerta e instrui. Ele te unge. Ele te capacita, Ele te equipa silenciosamente para os desafios, para as decisões, para os encontros e para os propósitos que ainda estão por vir. E a forma como esse derramamento se manifesta é pessoal, precisa e transformadora. Ele age justamente onde você está mais fraco para te tornar mais forte. E no próximo momento, na conclusão, tudo isso vai se conectar. Você vai ver o quadro completo. O céu trabalha quando você dorme, e aquilo que parecia invisível até agora se tornará evidência clara da presença de Deus. O céu trabalha quando você dorme. Tudo o que foi revelado até aqui tem apenas um propósito: fazer você enxergar que o descanso não é inação, é terreno onde o céu opera. Você ouviu sobre o silêncio que impõe limites e impede ataques. Viu como os sonhos carregam mensagens escondidas, preparações e livramentos. Entendeu que, mesmo quando não consegue orar, a intercessão poderosa sendo feita por você. Sentiu que acordar com alívio profundo não é sorte, é toque divino. Percebeu que pesadelos que pararam foram barrados por uma autoridade que vigia sua mente. Descobriu que o cansaço do seu espírito é curado enquanto seu corpo dorme e que uma paz repentina corta toda a confusão. Reconheceu que há chamados nas madrugadas e que, melhor ainda, uma unção é derramada sobre você enquanto descansa. Não é coincidência, não é fruto de acaso, é ação contínua do Espírito Santo. Ele não pausa, não se cansa, não perde o foco. O que você considera invisível são provas de um cuidado tão real quanto qualquer milagre visível. O céu tem investido nas suas noites. O que muitos rejeitam por ignorância ou desatenção é o espaço onde Deus constrói força, clareza e proteção. A partir de agora, quando você deitar, não vai mais ser com a mesma mentalidade de antes. Você vai saber que há uma vigilância, uma arquitetura espiritual de defesa, uma intercessão que não se desgasta, uma restauração e uma unção que te antecede. O desafio é simples e profundo ao mesmo tempo. Antes de dormir, declare a sua entrega consciente. Diga com voz do Espírito: Espírito Santo, eu te dou o meu sono. Eu confio minha noite a ti. Guarda-me, fala comigo, restaura-me, unge-me, usa-me. Não precisa de palavras grandes, apenas de sinceridade.
Dormir não será mais fuga, será aliança. Acordar não será mais surpresa, será evidência. E nos dias em que o medo tentar se levantar para roubar seu descanso, lembre-se, você tem um protetor que não dorme, um intercessor que não falha, um médico da alma, um pastor que vigia, uma paz que desce e um derramamento de graça sobre você. Você foi chamado para viver com sensibilidade espiritual. Isso significa perceber os sinais, não para te encher de temor, mas para te fortalecer em confiança. A partir de agora, comece a anotar. Registre os sonhos que chamam sua atenção. Reconheça os despertares com propósito. Preste atenção nas mudanças que não têm explicação humana. Aprofunde sua relação. Converse com ele nas madrugadas, agradeça ao acordar, reconheça o que ele já fez, mesmo antes de você abrir os olhos. Não deixe que o conhecimento passe sem transformação. A oração que sela essa realidade é breve, mas poderosa. Declare: Espírito Santo, obrigado por me guardar enquanto durmo. Obrigado por falar sem que eu precise pedir. Obrigado por interceder, curar, trazer paz, me despertar e me ungir. Que eu nunca mais subestime o que acontece no meu sono. Que minha vida reflita a unção que recebo nas madrugadas. Que eu seja sensível, obediente e parceiro do teu mover. Amém. Essa palavra não é ritual, é aliança renovada. O céu trabalha quando você dorme. O invisível se torna fundamento do visível. A proteção de Deus não está à margem da sua vida. Ela está entrando nas suas noites, na sua alma, nas suas decisões, nas suas batalhas. Agora que você sabe, viva com os olhos do Espírito abertos. Permita que o descanso se torne culto. Permita que a entrega do sono seja território santo. E quando alguém te perguntar por que você está diferente, diga: é porque descobri que Deus não me abandona nem enquanto eu durmo. Ele me protege, fala comigo, me restaura e me unge sem que eu precise entender tudo.